Vamos lá, então. O primeiro livro que o Manuel Bandeira lança, isso é 1917. Então, vamos voltar um pouquinho nas nossas aulas anteriores. 1917, a exposição em São Paulo da Anita Malfatti, né, e ali o grupo dos modernistas paulistanos começa a se organizar, né, começa a buscar aí alguns ideais para a sua arte moderna. No Rio nós já temos então a publicação de A Cinza das Horas, tá? Que ao lado aí de obras como Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, do Mário de Andrade, e o Juca Mulato, do Menotti Del Picchia, são tentativas de implantar o modernismo no Brasil. Tá? Embora, assim como acontece com os paulistanos, o livro de estreia do Manuel Bandeira também ainda está muito vinculado aí àquela estética mais tradicional, aquela literatura mais acadêmica. Então, tanto ele, e aí a gente já falou do Mário de Andrade, quando ele lança Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, ainda são aqueles escritores jovens, que buscam aí uma tendência mais moderna, mas que tem todo um peso aí da tradição por trás. Então não dá para dizer que, de fato, já seja um livro modernista. São as primeiras manifestações poéticas do Manuel Bandeira, mas a grande obra dele ainda está por vir. Tá? É um livro que traz muito da melancolia como tema, algo que, como eu disse, vai marcar toda a produção do Manuel Bandeira, justamente por conta dessa ideia da morte prematura, Então, o rapaz que se descobre tuberculoso, não há tratamento adequado, então ele está ali à mercê de uma morte iminente, E aí nós vamos ter esse lado mais melancólico, mais pessimista, esse tema da morte atravessando os poemas, que vai ser, então, de fato, uma constante na carreira literária do Manuel Bandeira, e pensando que acaba sendo um tema bastante irônico, já que um poeta que passou os grandes anos da sua vida esperando por uma morte que o levasse cedo e foi morrer com mais de 80 anos de idade. Então, tuberculoso desde os 18 anos, Bandeira fará da doença sua profissão, no sentido de a doença vai ser um dos grandes temas aí da sua poesia, da sua vertente poética. Na sequência, ele vai publicar o segundo livro também, de poemas, que é o Carnaval, ainda preso a uma perspectiva mais tradicional, com todo aquele esquema de rimas, métrica, o ritmo, bem ao gosto aí do nosso passado, sobretudo parnasiano. Tá? Não que seja um livro de poemas ao gosto do parnasianismo, mas pegando essa ideia acadêmica, de uma poesia mais tradicional, então, todo aquele requinte poético da métrica, da rima, do ritmo, tudo isso a gente encontra ali em Carnaval. Nesse livro aí sim, nós já começamos a perceber alguns apontamentos aí para uma tendência mais inovadora, para uma poesia mais libertária, que de fato vão se configurar na obra seguinte, que é o Libertinagem. Então é com Libertinagem que Manuel Bandeira de fato adentra aí o terreno do modernismo brasileiro. Então, digamos que o Carnaval é um livro de transição, já ainda preso ao passado, mas já apontando aí uma perspectiva mais inovadora, mais modernista, que vai se concretizar no livro seguinte. Do Carnaval, do livro Carnaval, o poema mais conhecido, justamente aquele que provocou polêmica ali na Semana de Arte Moderna, é Os Sapos, em que o Bandeira faz uma crítica, à poesia parnasiana aí, por meio do Coachar do Sapo. Então, eu trouxe aqui só para... Não deu tempo da gente ler durante as aulas sobre a Semana de Arte Moderna, mas, agora entrando aqui em Manuel Bandeira, vamos resgatar o poema dele, esse marco aí da Semana de Arte Moderna. Então diz o seguinte:
Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Vede como primem comer os hiatos, que arte, e nunca rimos termos cognatos. Vejam que aqui ele já está fazendo uma crítica ao modelo parnasiano, né, de construção. Clama a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Ou bem de estatutário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Em bronco que a terra, berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O meu verso é bom, jumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Urro sapo-boi, meu pai foi rei. Foi, não foi, não foi. Outros sapos-pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. O sapo tanoeiro, parnasiano agudo, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi sem danos a formas, as formas, a forma. Desculpa, as formas, a forma. Né? A forma no sentido da construção. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como o lavor do joalheiro. Longe dessa gritaria, lá onde mais densa a noite infinita verte a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Então, o poema todo é uma crítica a esse modelo parnasiano, né, da ideia de você destruir as formas para que elas caibam na forma, então naquela forma poética, no sentido de tudo tem que estar calculado, tudo que tem que passar por aquelas regras mais rígidas de construção, e acaba se perdendo essa liberdade, né, da construção artística. Então, o poema causou rebuliço durante a apresentação ali na Semana de Arte Moderna, não exatamente pelo conteúdo, né, mas por essa brincadeira, né, do refrão, né, do Quachá, não foi, não foi, foi, não foi, que isso acabou, né, chocando a plateia, alguns imitaram e aí virou aquela balbúrdia toda. Tá? Mas então isso já está ali no Carnaval, né, nesse livro que antecede aí a primeira grande obra do Manuel Bandeira, que é o Libertinagem. Então é aí, né, nesse livro, que Manuel Bandeira, de fato, entra de corpo e alma na poesia modernista. Tá? E aí nós vamos ter os grandes temas, né, da poesia do Manuel, já nesse livro, né, que não é exatamente um livro de estreia, mas que é o divisor de águas aí dentro da sua obra, né, e já trazendo os grandes temas que vão aparecer daí para frente. Né? Eu separei alguns aqui para a gente pensar. Então, primeiro é o tema da evasão. Né? Então, é essa ideia da fuga, né, do nosso mundo para esse mundo imaginário, que é uma constante, então, na poesia do Manuel Bandeira, sempre essa ideia de uma busca, né, de um cenário utópico, né, de um paraíso que se distancia aí dos problemas do cotidiano, né, das crises sociais do presente, e voltando até um pouco aí na questão da perspectiva romântica, né, da evasão, isso vai se reconfigurar na obra do Bandeira. Tá? O poema mais conhecido dessa linha aí de evasão é o Vou-me embora para Passárgada. Né? Então, Passárgada, que na verdade é uma palavra que ele encontrou ali no material de grego, né, fazendo um trabalho de tradução, ele encontrou essa palavra, Passárgada, e achou bonito, né, o sentido, o som dela, né, a ideia, e transformou num dos grandes poemas aí da sua obra e da literatura brasileira. Né? Então vocês têm aí uns trechinhos. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar,
e quando estiver cansado, deito na beira do rio. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um progresso seguro de impedir a concepção de tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou embora para Passárgada. Então vejam que, além desse sentido de evasão, né, de fuga que o poema muito bem apresenta, nós temos já um outro tema que também é bastante popular na poesia do Manuel Bandeira, que é o tema das mulheres, né? Essa ideia, né, dessa busca constante pelo feminino, né? Essa mulher que não necessariamente é uma mulher idealizada, né? Então há uma idealização poética, mas as mulheres em Manuel Bandeira são mulheres de carne e osso, né? São figuras do cotidiano, e isso ressalta-se aqui em Passárgada também, quer dizer, um dos grandes uma das grandes fantasias por trás desse cenário imaginário é o fato dele ter ali à vontade as mulheres que ele quiser, né? Só para a gente ter em mente, então, a importância, né, do feminino dentro da poesia do Manuel Bandeira e como ele cantou aí essas mulheres ao longo da sua trajetória literária. Tá? Outro tema importante também, já no Libertinagem, é a questão do vazio da vida. Então, esse sentimento de vazio, embora, né, você tenha ali a perspectiva da evasão, da fuga da realidade, mas trazendo para o lado de cá, então, o que é a vida? O que é o cotidiano? Esse contexto, né, esse histórico, esse cotidiano marcado por um sentimento de vazio, muito em função da questão da morte. Né? E aí o poema, né, também outro poema muito conhecido do Bandeira, o Pneumotórax, que é uma sátira, né, a essa condição dele de tuberculoso. Né? Então vejam. E aí ó, vejam como aqui, né, a questão do verso livre já está muito bem acentuada. Né? Tem alguns versos são extremamente longos, né? Então extrapolam aí o número de sílabas poéticas convencionais. Então, pneumotórax. Febre, hemoptise, espinéia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Né? É interessante, né, a forma como o Manuel Bandeira traz esse drama, né, pessoal da doença, né, que o levaria muito cedo, porque aqui no pneumotórax nós encontramos duas vertentes possíveis. Né? Então, lá no segundo verso, né, a gente tem um clima mais pesado, né, uma reflexão mais pessimista, no sentido do condenado à morte. Né? Então, a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Então, essa ideia de alguém que tinha muito para viver, mas que viveu a sombra aí da possibilidade da morte repentina. Né? Então, uma vida toda que poderia ser, mas que não foi. Então, a gente abre o poema com esse contexto mais trágico, né? Essa desilusão, né? Esse desencanto aí com relação à vida, mas automaticamente lá no final ele próprio satiriza a situação. Então, você tem também um sarcasmo, né, uma ironia, né? Vamos retomar aí a ideia da ironia romântica, né? Porque a ironia acaba se voltando contra o sujeito, né? Então, diferente do sarcasmo, que é sempre com relação ao outro, a ironia, você pode ironizar um objeto, mas no fundo você está ironizando a si mesmo. Né? Então, aqui é muito clara essa ideia da fala do médico, né, como uma ironia que recai sobre o poeta. Né? Então, quando ele pergunta para o médico, né, não é possível tentar o pneumotórax, o médico fala, não,
a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Então, quer dizer, não tem jeito, né? Vai dançar um tango enquanto você tem tempo, porque mais cedo ou mais tarde você vai morrer. Então, esses dois lados acho que são muito interessantes no poema, né? Tanto essa visão mais pessimista, mais trágica, e aí essa visão mais irônica, né, de alguém que está satirizando a sua própria condição aí de pessoa doente, né? Bom, outro tema também importante aí no Libertinagem é o tema do cotidiano, né? Então, Manuel Bandeira, né, que veio do Recife, né, então o nordestino que veio tentar a vida na cidade grande, né, e aí se deslumbra com esse Rio de Janeiro, né, de então aí a capital do país, e que é muito sensível às desigualdades sociais também, né? Então, é interessante porque o que o Manuel Bandeira traz ali nos seus poemas não é necessariamente um Rio de Janeiro idealizado, né? Quando ele busca a infância, né, e aí o poema, talvez o mais conhecido dessa faceta, que seja a Evocação do Recife, a gente sente mais esse lado lírico, esse lado sentimental da infância, né, aquele tempo perdido. Mas quando o cenário ali é o Rio de Janeiro, nós vamos ter um poeta muito atento aos problemas do cotidiano, né? Então ele vai falar do beco, do rapaz que está, do mendigo que está pegando comida do lixo, das negras populares, né, das figuras mais pitorescas ali do Rio de Janeiro. Ele vai falar das prostitutas, ele vai falar dos casos policiais, né, dos dramas policiais. Então, tudo isso compõe esse cenário aí cotidiano, principalmente, né, as situações trágicas. Então, não é um cotidiano embelezado. Ele vai buscar, muitas vezes de uma forma mais crua, esse lado trágico da existência, né, mas não um trágico filosófico, existencial, não. É o trágico real, quer dizer, são os conflitos ali que ele enxerga pela sua janela da cidade, né, o drama da vida moderna na grande cidade. E aí vocês têm, também do Libertinagem, o poema tirado de uma notícia de jornal. Né? Vejam aí o vínculo entre a poesia, e o jornalismo. Então, de novo, também um poema com alguns versos extremamente longos, né, o verso livre. Então, João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então, é quase uma prosa, né, que vai remeter a essa imagem da notícia de jornal, né, e a objetividade, né, que o texto jornalístico requer, mas pela configuração do poema a gente vai captando aí essas imagens, esses princípios mais poéticos, né? Então, de um primeiro verso que você praticamente descreve quem é o personagem, quer dizer, a identidade desse personagem, a cena em si, quer dizer, o antecedente ali do momento do suicídio, né, o que aconteceu ali de fato no bairro, no bar, né, no bar 20 de novembro, é tratado de uma forma muito sintética, de uma forma que realmente é poética. Quer dizer, você coloca ali três versos, que são três verbos. Então, bebeu, cantou, dançou. Não precisa mais explicação. Então, isso foi a noite em que o João Gostoso, né, esse nome, essa alcunha que ele dá para o personagem, foi isso que ele fez nessa noite, na qual ele acaba vindo a cometer o suicídio, né? Bebeu, cantou, dançou. Então, o Manuel Bandeira consegue, diante de um poema que é quase uma prosa, né, por conta desses versos livres, resgatar esse lirismo da construção ali, por conta da organização do verso, né, do caso aí do uso dos verbos, né, esse uso absoluto, porque você não precisa nem explicar, os três verbos por si só já dão conta de trazer para nós, leitores,
o que foi essa noite, né, do suicídio, e aí até uma questão social, né, de alguém que mora no Morro da Babilônia, então vamos lá, uma região mais pobre da cidade, né, quase uma favela, e que vem se matar na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, ali no Leblon, ali na zona mais nobre da cidade, um dos bairros mais elegantes da cidade. Também, de novo, esse contraste social que o Bandeira traz aí para a sua poesia. Tá? Bom, e o quarto tema é a saudade da infância. Né? Falei agora há pouco para vocês, né? Aquela ideia, então, aquele resgate do cenário da sua infância, né? Da, daquele universo mais lúdico, aquelas reminiscências, né? Pontuadas aí pelo sentimentalismo, pela uma recordação mais afetiva, que vão ter aí na evocação do Recife um grande momento também na poesia do Bandeira. Tá? O Evocação do Recife é um poema bastante longo, né? Eu separei aqui só um trechinho mais para vocês conhecerem aí também essa faceta do Bandeira. Então, diz o seguinte: Recife, não a Veneza americana, não a, a mauricidade dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada. Recife da minha infância. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas, com o chale vistoso de pano na costa, de pano da costa, e o vendedor de roletes de cana, o de amendoim, que se chamava Mibdubim, e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões, ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais, nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Então, vejam que ele faz uma referência forte aí a questão histórica, né, a relevância de Recife como um cenário importante na história do Brasil, mas que para ele não é o que interessa. Interessa esse lado afetivo. Né? Então, a preta que vendia bananas, né, o vendedor de amendoim, os pregões populares, a língua do povo, quer dizer, essa imagem do poeta atento à oralidade, ao falar cotidiano, né? Como ele fala, né? A fala gostoso, que fala gostoso o português do Brasil. Então, essa ideia de um cotidiano, de uma popularidade que adentra também o terreno da produção poética, né? E que é justamente o vínculo que ele traz aqui da sua infância, quer dizer, essa imagem do popular, né? Do cotidiano, do pitoresco, do folclórico, tudo aquilo que povoa aí a imaginação, né, e a vida da criança. Tá? Bom, seguindo aí, nós vamos ter na sequência o livro Estrela da Manhã, né, também uma obra importante aí na trajetória do Bandeira, né, e aí aparecem os temas, né, já citados aqui, o erotismo, a evasão da vida, a poesia propaganda, né, no sentido aí mais ideológico, e a presença da morte como algo constante. Tá? Do Estrela da Manhã, nós vamos ter justamente o poema que dá título à obra, que é voltado para essa perspectiva do feminino. Né? E aí essa imagem da busca constante do poeta pelas mulheres. Né? Então, a Estrela da Manhã, que é a metáfora aí do feminino, dessa mulher, né? E quem é essa Estrela da Manhã? Né? Vamos ver o que o poeta fala. Eu quero a Estrela da Manhã. Onde está a Estrela da Manhã? Meus amigos, meus inimigos, procurem a Estrela da Manhã. Ela desapareceu, ia nua. Desapareceu com quem? Procurem por toda parte. Digam que sou um homem sem orgulho, um homem que aceita tudo.
que me importa? Eu quero a estrela da manhã. 3 dias e 3 noites fui assassino e suicida, ladrão, pulha, falsário. Pecai com os malandros, pecai com os sargentos, pecai com os fuzileiros navais, pecai de todas as maneiras, com os gregos e com os troianos, com o padre, o sacristão, com o leproso de Pouso Alto, depois comigo. Te esperarei com mafuás, novenas, comerei terra e direi coisas de uma ternura tão simples que tu desfalecerás. Procurem por toda parte, pura ou degradada até a última baixeza, eu quero a estrela da manhã. Virgem mal sexuada, desculpa, essa parte lá em cima, tá? Virgem mal sexuada, tribuladora dos aflitos, girafa de 2 cabeças, pecai por todos, pecai com todos. E aí vem a segunda coluna, né? Pecai com os malandros, com os sargentos, né? A última estrofe, né, que é a conclusão, é procurem por toda parte, pura ou degradada até a última baixeza, eu quero a estrela da manhã. Então vejam que a primeira imagem que a gente tem é uma mulher, obviamente, né? Não é uma mulher específica, mas é esse conceito do feminino que está sendo buscado. Seria uma ideia idealizada, né? Então, retomando aí a tradição, né, daquelas mulheres inacessíveis, daquelas virgens idealizadas, seria isso a estrela da manhã? Mas aí o próprio texto já nos mostra que não, né? Virgem mal sexuada, atribuladora dos aflitos, girafa de 2 cabeças, pecai por todos, pecai com todos, né? Pecai com os malandros, pecai com os sargentos, com os gregos e os troianos, depois comigo, né? Então, a estrela da manhã é essa mistura, né, dentro de uma mesma mulher, desse lado mais idealizado, mais poético, mas desse lado mais carnal também, né? Quer dizer, quem é a estrela da manhã? É a que peca com todos, né? Desde os mais elevados, né, os gregos e os troianos, até o leproso de Pouso Alto, né? E quando ele encerra falando pura ou degradada até a última baixeza, eu quero a estrela da manhã, de novo nós vamos ter a simbiose dessas duas esferas, né? A pureza e a corrupção. Quer dizer, ela é pura, mas ela é degradada. Quer dizer, ela é uma virgem, mas ela peca com todos. Então, quer dizer, quem é a mulher em Manuel Bandeira? A mulher é esse misto, né? Ela não é só o lado idealizado, o lado angelical, espiritual. Ela é também o lado carnal, o lado mais profano, mais cotidiano. Né? E aí essa virgem que peca com todos, né? Ou seja, que se deita com todos. É o paradoxo aí que a estrela da manhã traz, né, dentro dessa perspectiva do erotismo na poesia do Manuel Bandeira. Tá? Bom, e aí, só para a gente chegar aqui também nos últimos livros, né, só fazendo uma parte aqui, eu selecionei alguns, tá? Não são só esses livros, teríamos muitos outros aí, mais de 15 livros, se eu não me engano, que ele publica, mas eu peguei aqueles pontos mais estratégicos, tá? Porque se a gente fosse falar um por um aqui, nós precisaríamos pelo menos mais uma aula inteira só para fazer as citações. Mas, avançando aí temporalmente, nós vamos ter a publicação de Belo Belo, né? Aí, nesse livro, a questão do inconformismo social, né, que é um dos temas mais chocantes e também mais cruéis aí na poesia do Manuel Bandeira, né, essa perspectiva de você mostrar essa desigualdade social, essa marginalização, essa discrepância entre as camadas sociais aqui no Brasil, de uma forma muito crua. Né? E aí o poema que mais sintetiza isso, que melhor sintetiza isso, que até foi citado ali no documentário, é o poema O Bicho, né, que vai falar do homem comendo, pegando comida numa lata de lixo. Né? Vejam. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então vejam que, de novo, é quase uma escrita prosaica,
É quase um poema que se debruça aí numa perspectiva mais prosaica, embora mantenha essa subjetividade da poesia lírica, trazendo um tema muito marcante, né, da realidade brasileira, que é essa questão da desigualdade social, mas de uma forma crua. Quer dizer, aqui não há muita margem para embelezamento poético. É exatamente isso. Olha, eu vi um bicho ali comendo comida entre os detritos. Né? E aí a revelação chocante, o bicho, meu Deus, era um homem. E aí há o problema, né, a reflexão que se lança para o leitor. Quer dizer, que sociedade é essa que o homem, né, ele é tratado como um bicho, que ele precisa aí mexer na lata de lixo de uma outra pessoa para conseguir algo ali para comer, para sobreviver. Tá? Então, é um ponto bastante marcante na poesia do Manuel Bandeira, essa questão dos temas sociais. Né? Aí a gente percebe realmente um Manuel Bandeira mais cru, no sentido de trazer essas cenas chocantes, né? Que faz parte, de fato, né, daquele cotidiano, né, que a gente já citou. Né? Mas não é só o cotidiano das prostitutas, né, dos crimes, das figuras folclóricas, não. É o cotidiano também dessa desigualdade social, né, e dessa desumanização aí do ser humano, que é um forte tema aí na sua poesia. Tá? Bom, teríamos muito mais para falar sobre Manuel Bandeira, né? Muitos outros livros, né? Alguém que viveu até mais de 80 anos, publicou bastante, né? Não são só esses volumes, mas, de uma forma geral, né, nós temos aí as grandes linhas da sua poesia. Né? E com isso, fechamos o modernismo de 22. Né? Queria abrir agora para perguntas, dúvidas.